Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para discutir um pouquinho com os irmãos o texto do pastor Elias Werneck chamado O Terceiro? Não. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi o pastor Elias Werneck quem escreveu o texto, não fui eu. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas ter misericórdia de nós e que nós possamos entender o que essa parábola tão importante quer nos dizer. Que possamos realmente levar a sério o Teu serviço. E, Senhor, fica conosco para que nós possamos realmente, em levando a sério, colocar tudo que nos ordena em prática. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Mateus 25, os versículos 14 até o 30, tá bom? Então vamos lá, é a parábola dos 3 servos. Diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. E então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois, de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Bom, o nosso texto chama-se O Terceiro? Não. E os versículos são 28 e 30, que dizem assim: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, no decorrer dos últimos dias, a gente tem falado aí sobre serviço, sobre fazer as coisas para Jesus, é sobre isso que a gente vem falando, né? E agora, esse texto aqui que a gente acabou de
de ler, que nós estamos meditando agora, fala sobre uma história bem conhecida pela maioria de nós, que é a história dos talentos, né? A história daquele dinheiro, né? Nos versos em destaque, nesses dois aí que a gente leu, 28 e 30, a gente vê o fim mó ruim, o fim dramático de alguém que inspirou confiança. Quer dizer, poxa vida, se o patrão deu para ele uma graninha lá para ele tomar conta, é porque confiava nele, né? Bem, é assim, conta que um homem, um investidor, uma pessoa importante, uma pessoa que tinha dinheiro, grana, enfim, ele saiu e escolheu 3 gestores, 3 pessoas para tomar conta, para fazer gestão do dinheiro dele, né? E deu para eles uma pequena fortuna para que eles pudessem multiplicar o valor. Então, o patrão, o investidor, enfim, o dono do dinheiro, ele não disse o que essas pessoas deveriam fazer com o dinheiro deles. Não disse. Simplesmente falou, eu vou viajar, toma aqui 5. Chamou o outro, vou viajar, toma aqui 2 talentos. E falou pro outro, aqui tem 1. Então, de qualquer forma, ele confiou em 3 pessoas, né? Uma ele achou que tinha mais competência, a outra um pouco menos, e a outra menos ainda, mas achou que os 3 eram competentes para tomar conta do dinheiro dele. Ora, essa história que Jesus contou vai mostrar como que o Senhor deseja o nosso envolvimento no reino de Deus. Então, é uma ilustração para que nós saibamos que o Senhor também espera de nós que nós administremos as coisas do reino da melhor forma possível, né? Então, aqui a gente vê que o Senhor entregou e vai ter um retorno, né? Então, não é só a gente recebe as coisas, os talentos e fica bagunçado. Não, vai ter um retorno. Então, Deus dá para cada um de nós, misericordiosamente, sem que a gente sequer mereça, graciosamente, de graça, que é um favor que a gente não merece. Ele dá habilidades pra gente e ele espera o quê? Que a gente use cada uma das nossas habilidades para quê? Para o reino. Que seja útil para quê? Para o crescimento, para a edificação. Então, cada um de nós tem algo para contribuir, né? Um tem o dom da misericórdia, o outro sabe levar uma mensagem, outro sabe ensinar, o outro sabe cantar, o outro sabe escrever, enfim, cada um tem uma coisa que Deus deu para que ele possa usar a serviço do reino. Então, para cada um de nós, o que é um privilégio, né, uma honra, Deus dá recursos para quê? Para que a gente possa produzir, para que a gente possa ser útil para o reino de Deus. Então, não pense aí que você tem um talento de bordar, ou de costurar, ou de levar uma palavra, ou de consolar, que é só por causa da linda cor dos seus olhos. Não se iluda. Quando Deus dá um talento pra gente, logicamente, quando ele voltar, a gente vai ter que prestar contas a respeito daquilo, né? Não é à toa que ele nos dá esse talento. Ele faz isso para que nós possamos multiplicar, fazer com que o reino de Deus cresça. Por isso, cada um de nós tem um talento diferente. E cada um de nós será cobrado do que fez desse talento enquanto esteve aqui na terra, né? E aí o pastor Eliezer Neck coloca uma coisa interessante, né? Que algumas pessoas, elas lamentam, porque falam, poxa, eu me converti tão tarde, né? Ai, se eu tivesse me convertido de mocinho, eu teria vivido outras coisas, teria feito muitas coisas para Jesus, mas eu já me converti tão tarde. Por que eu não descobri o evangelho antes, né? Poxa vida, ia ser tão ativo, ia fazer isso, fazer aquilo. Agora não, agora já não sou mais o mesmo, já tô ficando velho, já tô idoso, não tenho a mesma disposição. Eu já não faria hoje o que eu poderia fazer naquela época se eu me convertesse logo, né? Mas então o que acontece?
essas pessoas, elas entenderam a importância do privilégio de servir e gostariam de ter se convertido antes, se voltado para Jesus antes. Para quê? Para que elas pudessem contribuir mais para o reino de Deus. Então a gente não precisa ficar chateado com isso, porque é tudo no tempo de Deus. O importante é que nós possamos contribuir com os nossos talentos, independente da idade que a gente tenha, de onde a gente mora, enfim, das condições que a gente tenha, financeiras. Não, independente de qualquer coisa, a gente tem que servir o Senhor Jesus. Então, gente, que a gente possa, compreender que o grande valor do serviço, de servir a Jesus, de trabalhar no seu reino, a prática desta ação que pode levar os outros à transformação, que pode levar os outros a conhecerem mais de perto o nosso Senhor, é fundamental, né? Que nós abramos os nossos olhos, nós não sejamos como aquele terceiro lá. Ah, cara, eu sei bordar, eu sei costurar, eu sei isso, mas vou ficar na minha, vou esconder isso aqui dentro de casa, porque eu não sou bom o suficiente. E alguém deixa de receber a bênção porque nós escondemos o nosso talento. Então, que a gente tenha em mente, como diz aquele hino, né? No serviço do meu rei, eu sou feliz. Então, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Você é feliz? Cada um de nós temos que ser felizes naquilo que podemos fazer para o reino. Então, nada de esconder aqui os seus talentos, nada se comparar com o outro, né? Fala assim, eu não faço determinada coisa porque o fulano é melhor do que eu. Não é isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado que você invista da melhor forma possível o talento que você recebeu, tá bom? Então, continua assim, trabalhando para Jesus, e você nunca, jamais será aquele último, terceiro da parábola. Eu que não quero ser, tá bom, irmãos? Bom, nosso manancial termina assim, a cada um de nós, Deus dá recursos para que possamos operar produtivamente no seu reino. Eu quero ser produtivo, e você? Meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de urso, abraço fraternal, que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero que o irmão também se lembre o que está em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, terão as forças renovadas. E lógico, não vão querer ser o terceiro da parábola não, né? Bom, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.